É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma introdução do trimestre. Desta feita, o segundo trimestre do ano de 2014. Já passamos um quarto do ano. O tempo está voando, como diziam os latinos. Tempus fugit. E o Senhor se aproxima cada vez mais. Que nós possamos, neste novo trimestre, continuar a estudar a palavra do Senhor, reunidos, evangelizando enquanto a igreja ensina, ensinando enquanto a igreja evangeliza na escola bíblica dominical. Como costumamos fazer, vamos dar uma aula introdutória com as características gerais deste trimestre. Neste segundo trimestre de 2014, nós vamos estudar dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós temos o que nós chamamos de um trimestre temático, ou seja, um trimestre em que nós vamos estudar um tema, um assunto, como este assunto ele é tratado em todos os livros da Bíblia Sagrada. No trimestre passado, nós estudamos a respeito do livro de Êxodo. Então, nós nos concentramos em um livro das Escrituras. Agora nós vamos estudar um tema e ver como este tema é tratado em toda a Bíblia Sagrada. E é de muito bom alvitre vermos um tema tão importante como este que estará sendo estudado nesse trimestre. Dons ministeriais, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus aos homens com poder extraordinário. Irmãos, nós vivemos um período muito difícil na vida da igreja. Sabemos que estamos no final da dispensação da graça, Jesus está às portas, brevemente o Senhor virá buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Todos os sinais que o Senhor disse que aconteceriam antes da sua vinda estão se cumprindo. E dentre estes sinais, nós temos o sinal da apostasia, ou seja, do desvio espiritual. Jesus mesmo disse lá no sermão escatológico, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estamos vivendo uma época em que muitas pessoas estão abandonando a Cristo. Muitas pessoas, mesmo se dizendo crentes, estão com seu amor esfriado, não têm mais o fervor espiritual, não estão mais servindo a Deus com alegria, com fervor. E isto, irmãos, é muito triste. Por quê? Porque revela que muitos estão se deixando levar pelo mundo. Estão como Demas, aquele auxiliar de Paulo, que Paulo disse com muita tristeza no coração que ele o havia abandonado, amando o presente século. E um dos pontos fundamentais pelos quais nós vemos a apostasia na igreja hoje em dia é a falta da presença dos dons espirituais no meio da igreja. Os dons espirituais, eles têm sido negligenciados. Não vamos dizer colocados em segundo plano, porque, na verdade, hoje os dons espirituais estão sendo colocados em um quinto, sexto, 10º plano. Não se fala mais em dons espirituais, não se busca mais os dons espirituais,
E é muito triste, irmãos, quando nós vemos igrejas que se dizem pentecostais não darem nenhum valor aos dons espirituais. Por isso foi muito oportuno o tema escolhido pelo setor de educação cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus para este trimestre. Os dons espirituais e os dons ministeriais. Que nós possamos, desse trimestre, com este estudo, renovar o nosso zelo e procurar buscar os dons espirituais e os dons ministeriais. Afinal de contas, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina lá no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo dizia isto para uma igreja que tinha todos os dons. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 7, Paulo, na apresentação que faz da sua carta aos Coríntios, ele, com a autoridade de quem havia fundado aquela igreja, diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Para uma igreja que tinha todos os dons espirituais, Paulo recomenda, aconselha que eles buscassem com zelo os dons espirituais. E as igrejas que não têm nenhum dom, ou que têm poucos dons, o que Paulo recomendaria? Se uma igreja que já tinha todos os dons, Paulo mandava procurar com zelo, com dedicação, com esforço, os dons espirituais, que dirá as igrejas que hoje já não tem mais a manifestação dos dons espirituais no seu meio? Irmãos, que este trimestre sirva para nós vermos a grande importância que tem os dons espirituais e os dons ministeriais na igreja do Senhor. A sua extrema necessidade. Porque muitos falam nos dons espirituais como adorno, como enfeite. Nós vamos ver daqui a pouco que há motivo para nós tratarmos os dons espirituais como adornos, como enfeites, como atavios da noiva de Cristo. Mas, de forma alguma, nós devemos entender que os dons espirituais são um detalhe, são algo que não é tão necessário. Não, eles são absolutamente necessários para que a igreja cumpra a sua missão. O nosso Deus é um Deus de propósito, é um Deus que não faz as coisas aleatoriamente, é um Deus que não iria dar dons à igreja que fossem desnecessários, que não fossem absolutamente indispensáveis para que a igreja cumprisse a sua missão sobre a face da terra. Quando nós falamos em dons, irmãos, nós devemos lembrar da figura simbólica da união de Cristo e da igreja. A união de Cristo e da igreja, ela é simbolizada, ela é sinalizada na Bíblia Sagrada pelo casamento. O casamento é a figura escolhida por Deus para simbolizar a união entre Cristo e a igreja. Nós vemos isso em várias passagens bíblicas, mas principalmente lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, né, quando Paulo fala a respeito dos deveres conjugais. Leamos, Efésios 5 e 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Paulo aqui faz um paralelo entre o casamento e a união entre Cristo e a igreja. E é nesta simbologia do casamento que nós vamos encontrar o grande valor dos dons que o Senhor distribui, entrega, dá à sua igreja. Em primeiro lugar, nós vemos que a união entre Cristo e a igreja é moldada pelo amor que Jesus tem pela igreja. E este amor começa pelo fato do próprio Jesus se entregar por ela. E aqui nós temos, nesta entrega de si mesmo que Jesus dá pela igreja, para dar vida à igreja, o primeiro dom que a igreja recebe, que é o próprio Jesus. Lá em João, no capítulo 3, versículo 16, o chamado texto áureo da Bíblia, isto fica bem claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro dom que Cristo dá à igreja é Ele próprio. Ele se deu. Ele deu a sua vida. E através da sua vida, através do seu dar-se, a igreja se edificou. A igreja se constituiu. A igreja pôde se unir a Cristo e entrar em comunhão com Ele. Se tornar o corpo de Cristo. Como foi dito aqui no texto que nós lemos em Efésios, nós somos membros do seu corpo porque Ele se entregou por nós. Então, desde o início, o Senhor se deu por nós e pôde, então, pelo seu grande amor, nos trazer a salvação através dele mesmo, que é o primeiro dom que nós recebemos, é o próprio Cristo. E a igreja, ela é constituída neste fundamento que é Cristo Jesus, a pedra angular, este dom dado por Deus, pelo qual nós ganhamos a vida eterna. Mas como marido, como aquele que desposa a sua igreja, Jesus, pelo seu amor, ele não só deu a vida pela igreja, mas ele também a santificou, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O Senhor nos dá também a palavra de Deus, que nos santifica. É por isso que ele ora ao Pai na oração sacerdotal, e ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o outro dom que Deus nos dá, pelo qual nós nos purificamos, nos santificamos, nos mantemos limpos para ser dignos de andar com Ele, de estar em comunhão com Ele. Porque só aqueles que têm suas vestes brancas são dignos de andar com Jesus. É o que o próprio Jesus disse lá na carta à igreja de Sardo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, além dele mesmo ter se dado,
e dado a vida eterna para nós, ele também nos santifica, nos purifica pela sua palavra. E assim nós estaremos sempre com ele em comunhão, como marido e mulher em comunhão, Cristo e a sua igreja. Mas a Bíblia diz que o Senhor santifica a igreja pela palavra, dá a palavra à igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O Senhor se encarrega de dar à igreja uma condição em que ela seja gloriosa, imaculada, sempre nova, sem ruga, nem coisa semelhante. Porque, diz o apóstolo Paulo, o marido deve alimentar e sustentar a sua mulher. Isso nos faz lembrar, irmãos, os costumes judaicos do casamento. O casamento entre os judeus, ele era extremamente regulado. E a Bíblia diz que antes de se casar havia uma promessa deste casamento, e nesta promessa deste casamento era feito um contrato chamado de ketubá. Este contrato de casamento era uma promessa solene assinada pelo marido, pelo noivo, pela noiva, pelos pais do noivo, pelos pais da noiva, um costume que é observado até hoje pelos judeus ortodoxos, e que nos explica, inclusive, a situação de José e de Maria. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, havia uma promessa de casamento, já havia um contrato assinado entre José e Maria. E neste contrato, nesta chamada ketubá, o judeu, ele tinha que oferecer um patrimônio para a mulher, entregar um conjunto de bens para a mulher. Este conjunto de bens era chamado de dote. O dote era um conjunto de bens que se entregava à mulher. Dons, presentes, dádivas que se entregavam à mulher e que serviam como garantia para o casamento. E caso houvesse o divórcio, essa mulher não sairia com a mão abanando. Ela sairia com aquele patrimônio que o marido tinha antes de se casar, dado à sua esposa, à sua noiva. Esse era um costume oriental. Até hoje é observado não só entre os israelitas e os judeus, mas também entre os árabes, enfim. Na Índia, recentemente eu vi até uma notícia de que se procura até diminuir a quantidade patrimonial que se deve dar, o noivo deve dar à noiva em termos de dote. E até no direito brasileiro, no antigo Código Civil, que saiu de vigor em 2002, nós ainda tínhamos essa figura do regime dotal, onde o marido separa um patrimônio, dons, dádivas, que ele deixa à disposição da noiva. E nós vemos isso no casamento de Rebeca e de Isaac. Lá em capítulo 24 do livro do Gênesis, nós observamos que quando Abraão mandou o seu servo Eliezer buscar uma esposa para Isaac, dentre os seus familiares lá em Padã Arã, a Bíblia diz que Eliezer foi carregado de bens. Está lá no capítulo 24, versículo 10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Nestes camelos haviam joias preciosas,
haviam muitos bens valiosos que era para que fossem entregues à noiva que fosse escolhida. Lá no versículo 22, desse mesmo capítulo 24 de Gênesis, nós encontramos: e aconteceu que, acabando os cabelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos de peso de 10 siclos de ouro. Lá no versículo 53, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então nós percebemos aqui que para que Rebeca pudesse se casar com Isaac, Eliezer levou uma série de bens valiosos, de coisas preciosas, para oferecer à noiva e entregar a noiva antes do casamento. E esse sistema se mantém até hoje entre judeus e nos árabes, o chamado dote. E é interessante que na cerimônia de casamento, após a assinatura do contrato de casamento, o marido judeu é obrigado a dizer as seguintes palavras para a noiva: trabalharei por você, honrá-la-ei, sustentá-la-ei e a manterei, segundo o costume dos maridos judeus, que em verdade trabalham por suas esposas e as honram e sustentam e mantêm. Por isso, quando a Bíblia diz que Cristo trabalha para o sustento e o alimento da igreja, como nós vimos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 29, o Senhor, a igreja, providencia a alimentação e o sustento da igreja. Nós vemos nesta figura do casamento o papel dos dons, porque estes dons são o dote, este patrimônio espiritual que Jesus coloca à disposição da igreja, para que ela possa se apresentar a ele no dia do arrebatamento da igreja, como uma igreja gloriosa, imaculada, sem ruga nem coisa semelhante. Os dons são o dote que Jesus entrega à igreja. São estas coisas preciosas que ele tira dos seus tesouros no céu e coloca para a igreja. Para que a igreja possa se apresentar no dia do casamento como uma esposa ataviada para o seu marido. É o que nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Quando nós vemos uma esposa adornada, uma esposa com patrimônio, este patrimônio que é um patrimônio espiritual. É por isso que quando começa a sua carta aos Efésios, Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e 3. Estas bênçãos espirituais, este patrimônio espiritual, estas coisas preciosas que vêm do céu para nós, são os dons. E a igreja, para se apresentar convenientemente a Cristo para o dia do casamento, para a ceia das bodas do Cordeiro, o dia do arrebatamento da igreja, ela tem de estar com estes dons. Dons que foram dados pelo Senhor antes do casamento. O dote, ele era dado antes do casamento. No noivado, quando será assinado este contrato de casamento, a Ketubá. E o Senhor, ele nos comprou. Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, virá buscar a sua igreja, mas ele já desposou a igreja. Assim como José já tinha desposado Maria, Jesus já desposou a igreja. Não se ajuntaram ainda,
mas ele já deu o patrimônio para a igreja, que são os dons. Então os dons, irmãos, não eram só para os dias dos apóstolos, como ensinam os tradicionais. Os dons foram entregues por Jesus para a igreja, até o dia de se ajuntarem, como garantia para que a igreja possa se apresentar a ele gloriosa, para que a igreja possa se apresentar a ele imaculada. Estes dons são para o sustento, para o alimento da igreja, enquanto Jesus não vem buscá-la. É por isso que estes dons são indispensáveis. É por isso que estes dons são imprescindíveis. É por isso que esses dons valem até o dia do arrebatamento da igreja. Não tem base bíblica nenhuma dizer que os dons espirituais cessaram depois que a Bíblia foi completa, quando se escreveu o livro de Apocalipse, como ensinam os tradicionais. De forma alguma. Nós continuamos na terra, continuamos precisando fazer a missão de evangelização, precisamos continuar nos preparando para o dia glorioso do encontro com Jesus nos ares. E por isso os dons são tão atuais quanto eram no dia em que foram dados à igreja pelo Senhor. O Senhor é quem dá estes dons. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: pelo que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aliás, é o título da nossa primeira lição. E deu dons aos homens. O Senhor, ao vencer a morte, ao vencer o pecado, ele levou os justos que o aguardavam em esperança no seio de Abraão para o paraíso, inaugurou o paraíso, edificou a igreja, e os membros da igreja nunca passarão pelo Hades, irão direto para o paraíso, a começar do ladrão da cruz, e entregou aos homens dons, para que eles pudessem, a partir da sua glorificação, continuar a sua obra e se preparar para o dia do arrebatamento da igreja, para o dia do nosso encontro com o Senhor. Então o Senhor, ele deu dons aos homens, deu dons à igreja, para que a igreja possa cumprir a sua tarefa aqui na terra, para que a igreja possa se apresentar ao Senhor como igreja gloriosa, imaculada, sem ruga, nem coisa semelhante no dia do arrebatamento da igreja. O Senhor dá estes dons, dá este compartilhamento da sua glória para a igreja. Ele não dá a sua glória para ninguém, mas nós agora estamos em Cristo e por isso refletimos a sua glória. A igreja, para poder se apresentar como uma esposa ataviada para o seu marido, precisa ter os dons. Ela precisa se apresentar ao seu noivo adornada, enfeitada, com tudo aquilo que o Senhor lhe deu. Não nos esqueçamos. Eliezer, que simboliza o Espírito Santo, entregou a Rebeca vasos de prata, vasos de ouro, coisas preciosas. E ela, com estas coisas preciosas, se encontrou depois com o seu noivo, com Isaac. A igreja precisa dos dons espirituais. Eles foram dados pelo Senhor. Só que eles precisam ser aceitos pela igreja. O contrato de doação é um ato unilateral do doador. O doador, de livre e espontânea vontade, ele entrega algo para alguém. Dá de graça. Não cobra nada por aquilo que ele está dando. Mas é preciso que o donatário, aquele que vai receber, aceite a doação. Se eu não aceitar a doação não se perfaz, a doação não se realiza. Cristo deu dons aos homens, deu dons à igreja, mas é preciso que a igreja os receba, que a igreja aceite recebê-los.
E o que nós temos visto hoje é que as pessoas não estão buscando estes dons, como Paulo recomenda lá em 1 Coríntios capítulo 14. São muitos os dons que o Senhor nos dá. Mas os estudiosos da Bíblia costumam dividir estes dons em 3 grupos, basicamente. O primeiro grupo é o chamado grupo dos dons espirituais. São os primeiros que nós vamos estudar nesse trimestre, cuja relação se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a seguir. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Estes dons são chamados de dons espirituais ou dons carismáticos, porque a palavra aqui para dom no original é carisma, que quer dizer graça especial. São dons dados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo reparte particularmente a cada um como quer. E nesta lista nós temos 9 dons. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o dom de discernir os espíritos, o dom da fé, o dom de operação de maravilhas, os dons de curar, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação das línguas e o dom de profecia. São os 9 dons espirituais que nós encontramos aqui. A Bíblia indicando esses 9 dons, os chamados dons espirituais. O que são os dons espirituais? São dons concedidos pelo Espírito Santo a fim de propiciar a edificação, a exortação e a consolação dos salvos enquanto aguardam a chegada de Cristo para receber a sua igreja. Estes dons são dados pelo Espírito Santo para consolar, exortar e edificar a igreja até o dia do arrebatamento. Então são dons concedidos pelo Espírito Santo, não a todos os crentes, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo reparte particularmente a quem quer. Então são dons dados especialmente a alguns crentes, para o bem de todos os crentes, mas eles são concedidos a alguns crentes. Além desses dons chamados dons espirituais, nós também temos os dons ministeriais. Os dons ministeriais estão elencados lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Assim diz o apóstolo Paulo: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Estes dons são chamados ministeriais, porque são dons concedidos por Cristo. Aqui, Paulo está dizendo, e ele mesmo, ele está falando de Jesus. Então, os dons ministeriais, eles são concedidos por Cristo. E com que finalidade? Para promover o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja. Os dons ministeriais, irmãos, têm a ver com o governo da igreja. Os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo que edificam, consolam e exortam a igreja. Já os dons ministeriais, eles são dons concedidos por Jesus, que é a cabeça da igreja. Nós já lemos aqui
em Efésios 5, ele é a cabeça da igreja, ele é o supremo governante da igreja, mas ele distribui estes ministérios, estes serviços, para que a igreja cresça ordenadamente, para que a igreja promova o aperfeiçoamento dos santos. Então, os dons ministeriais têm a ver com o governo da igreja. Os dons ministeriais têm a ver com o crescimento ordenado da igreja de acordo com a sua cabeça, de acordo com Cristo. Cristo escolhe, então, estes ministros. É como um presidente que tem seus ministros. Cristo escolhe estes ministros para que eles possam administrar a igreja, para que eles possam promover o aperfeiçoamento dos santos, a edificação da igreja em amor. São 5 os dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São estes 5 os dons ministeriais. Além destes 2 dons, os espirituais e os ministeriais, que serão tratados especificamente nesta lição deste trimestre, nós também temos os chamados dons assistenciais, ou dons de serviço, ou também chamados de dons ministeriais de efeitos práticos, que estão listados lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 6. Paulo assim nos diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Aqui nós temos, então, o dom de profecia, mais uma vez, o dom de ministério, o dom de ensino, o dom de exortação, o dom de repartir, o dom de presidir e o dom de exercitar misericórdia. Então, profecia, ministério, ensino, exortação, repartição, presidência e misericórdia. 7 dons. Os dons de serviço, os dons assistenciais. Estas 3 listas são as listas mais conhecidas e as principais listas que nós temos sobre os dons. Os dons assistenciais não serão objeto de um estudo específico na lição. Muito provavelmente iremos fazer um apêndice a respeito dele. Todos estes 9, 5 e 7, dando um total aí de 12 e 9, 21, e existem listas até com 25 dons na Bíblia Sagrada, são dádivas, um patrimônio espiritual que Cristo deixa para a igreja, para que nós possamos nos apresentar a Ele quando nos encontrarmos com Ele nos ares, como uma igreja imaculada, sem ruga nem coisa semelhante. São joias preciosas, coisas preciosas que o Senhor concede para nós, que vêm diretamente do céu. É por isso que o nosso subtítulo do trimestre é Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Estes dons, eles não vêm das habilidades naturais do homem. Estes dons, eles não vêm daquilo que Deus nos fez, das nossas vocações, da nossa natureza. Eles são tesouros celestiais que vêm diretamente do céu para nós. Veja que Paulo diz que subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, no céu, quando Jesus leva os justos para o paraíso, para o terceiro céu, ali ele recebe os dons e entrega à igreja.
É algo que vem direto do céu. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele reparte particularmente como quer. E ele veio do céu no dia de Pentecostes. Ele foi derramado sobre os discípulos. Trouxe dons para os homens. A começar do próprio batismo com o Espírito Santo. Que é o dom do Espírito Santo do que Pedro fala lá no dia de Pentecostes. E recebereis o dom do Espírito Santo. O próprio batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, é um dom que precede todos os outros dons espirituais. Por isso que é um poder extraordinário. E para quê, irmãos? Para nós servirmos a Deus e aos homens. Os dons, eles não são recompensas que Deus nos dá, posições de poder que Deus nos dá, não. Principalmente em relação aos dons ministeriais, hoje se confunde a sede de poder com a posse de dons ministeriais. Mas o nome já diz, é dom ministerial, é para servir. Os dons são dados para servir, porque nós fomos chamados para servir. Jesus mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Também nós, como membros do corpo de Cristo, estamos neste mundo para servir. Nós devemos servir. Os dons são dados para servir, para o bem da igreja. Aquele que tem um dom espiritual, aquele que tem um dom ministerial, aquele que tem um dom assistencial, ele recebe este dom para servir os demais irmãos, para servir a igreja, para servir a Deus e para servir os homens que dependem de ouvir a palavra do Evangelho. O dom é um serviço, porque o poder na igreja é serviço. Jesus disse que na igreja, aqueles que são maiores devem servir os menores. Ele veio para servir e a sua igreja continua a sua obra. É para servir. E é por isso que nós temos a capa da nossa revista, Mãos Estendidas ao Alto. Mãos que estão vazias, mas que estão dirigidas para o alto. Mãos que não estão arriadas, mas estão estendidas, demonstrando o zelo, a busca que o crente deve ter para receber os dons. É uma atitude de aceitação. Estas mãos estendidas dizem, eu quero receber os dons. É a atitude de aceitação, de confiança em Deus. Porque Cristo deu dons aos homens. Mas como nós já dissemos aqui, é preciso que haja aceitação destes dons. É por isso que as mãos estão estendidas. E mãos na Bíblia falam de trabalho. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, está escrito assim, mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Essas palavras foram ditas pelo profeta Azarias, no tempo do rei Asa, quando ele incentivou Asa a renovar o povo, a promover uma reforma espiritual em Israel. E as palavras que o Senhor disse foi, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. É por isso que as mãos estão estendidas, não estão arriadas, desanimadas, não. Nós devemos buscar com zelo os dons. Precisamos aceitar aquilo que Deus nos oferece, para que as nossas mãos sejam cheias com as bênçãos espirituais, com que o Senhor já nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo. Porque vem lá do céu estes dons. Os dons vêm conforme o Senhor queira. Ele dá a quem Ele quer, mas nós devemos estar dispostos a receber. É por isso que temos esta iluminação que vem do alto, aqui na capa da revista. É lá do alto, é do céu que o Senhor nos traz os dons. É lá do alto.
que o Senhor irá nos conceder os dons. Mas para isso, estejamos com as mãos estendidas. Estejamos dispostos a receber os dons. Procuremos com zelo os dons. Desejemos os dons. Paulo diz que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. Mas alguém podia dizer, mas só os 9 dons, os dons espirituais? Não. Lá também, em Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, Paulo diz assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Devemos desejar também os dons ministeriais. O episcopado aqui fala do dom de pastor. Paulo diz que nós devemos também desejar ardentemente. E os dons assistenciais, irmão Caramuru, também. Lá em Romanos, capítulo 12, diz assim, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. A graça já nos é dada para termos os diferentes dons. Portanto, precisamos buscá-los. E uma vez recebidos os dons, devemos exercitá-los de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de servir ao próximo. É isto que significa a capa da nossa revista. Mãos falam de obra, falam de trabalho na Bíblia. E nós precisamos destes dons para servir a Deus com eficiência e com eficácia. Portanto, estendamos as nossas mãos, estejamos dispostos, desejemos receber estes dons. E o Senhor certamente nos dará, conforme a sua vontade, o dom que Ele quiser dar, pois Ele reparte particularmente a cada um como quer. O nosso trimestre tem 2 blocos. Esse trimestre que é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, que já há alguns anos tem nos brindado com o seu conhecimento, comentando as lições bíblicas. A primeira lição é uma lição introdutória, onde nós iremos estudar a respeito dos dons. É a lição E deu dons aos homens. É uma lição introdutória. Depois, o primeiro bloco, estaremos estudando das lições 2 até a lição 4, nós estaremos estudando os dons espirituais. Na lição número 2, nós vamos estudar o propósito dos dons espirituais. Na lição número 3, os dons de revelação, que são os dons da palavra da sabedoria, da palavra da ciência e do discernimento dos espíritos. Depois, na lição 4, nós vamos estudar os dons de poder, que são os dons de curar, o dom da fé e o dom da operação de maravilhas. E na lição de número 5, encerrando este primeiro bloco que trata dos dons espirituais, nós vamos estudar os dons de elocução. O dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom da profecia. Depois nós vamos começar o segundo bloco, que trata dos dons ministeriais. Na lição de número 6, nós vamos estudar o ministério de apóstolo. Na lição de número 7, o ministério de profecia. Na lição de número 8, o ministério de evangelista. Na lição de número 9, o ministério de pastor. Na lição de número 10, o ministério de mestre ou doutor. Na lição de número 11, nós vamos estudar sobre a figura do presbítero, também chamado de bispo ou ancião. Não é bem um dom ministerial, mas nós vamos estudar qual é a figura do presbítero, do ancião e do bispo no governo da igreja. Depois nós vamos estudar na lição número 11 a figura do diácono, o diaconato. Também este auxiliar no trabalho do Senhor, na obra do Senhor. E terminaremos com uma lição de conclusão, a lição de número 13, onde iremos estudar a multiforme sabedoria de Deus. Que este trimestre possa servir para todos nós como um alento, como um incentivo, um estímulo para buscarmos ser a igreja gloriosa, imaculada, a esposa ataviada para o seu marido, que Jesus vem buscar. Desejemos os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons assistenciais. São dádivas que são ainda para os dias de hoje.
E como pregadores do evangelho completo, do evangelho pentecostal, devemos dar o exemplo aos homens, buscando estes dons. Amém.